Olá, muito boa noite a você, telespectador do canal AgroPlus. Começa mais uma edição do programa AgroDebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para você aqui na tela do canal. A partir de agora, 1 hora de informações de relevância para você que é de dentro e de fora da porteira. E o programa, para você que, porventura, seja um admirador do desenvolvimento de novas tecnologias, novos estudos, ciência e principalmente inteligência artificial, para você o programa de hoje vai ser um verdadeiro mar para você nadar à vontade. Porque o programa inteiro de hoje vai ser uma imersão na inteligência artificial. Então, eu faço convite para você para ficar conosco, já que nos destaques do programa de hoje, nós temos inclusive uma entrevista com o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, Luiz Pedro Birk, que você já conhece, já esteve conosco por aqui. Porque essa semana o Apro 360, que é o podcast da ProSoja Mato Grosso, entrevistou ninguém mais, ninguém menos do que ele, que é um geofísico, divulgador científico, e você já deve ter visto vídeos dele por aí na internet. É o Sérgio Sacani, aquele cara que vive falando de planetas e, enfim, galáxias aí na internet. Que interessante. A gente vai conversar com o Luiz Pedro Bir daqui a pouco para a gente entender, né, um pouco sobre como que a inteligência artificial tem sido aplicada e quais foram. Eu quero fazer uma pergunta pro Bir hoje, viu? Como que o Sacani já contribuiu em relação à inteligência artificial com dicas, né? Quais são as dicas que ele já deu para serem utilizadas aí no agronegócio. O programa de hoje está interessante. E também a gente vai debater sobre um projeto do governo do estado de Mato Grosso que é integrado com pesquisadores da Noruega para impulsionar robótica e inteligência artificial no agronegócio. Quem diria, né, que desde que esse programa que eu vos apresento começou, que um dia a gente ia falar só sobre inteligência artificial por aqui. Então, tem muita coisa para vocês. Fique conosco para participar comigo, Daiane Kirnev, minha amiga que é especialista em agronegócio. Daiane, quem diria que um dia a inteligência artificial ia dominar de uma maneira tão grande o agronegócio? Para pouco tempo atrás, que era no trator mascando uma palha, aqui não tinha muito mais que isso, né? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Jossan. Boa noite a você, telespectador. E hoje o programa está especial, né? Falar sobre tecnologia e inteligência artificial. Você com certeza está em casa, né, Jossan? Que é um grande fã da tecnologia e inteligência artificial. E eu também comecei a ser, vendo que os benefícios que eles podem trazer em todos os locais, não só no campo, na cidade, né? Para facilitar a nossa vida. Maravilha, eu tô cada vez mais feliz com essas conversas. Mas, Daiane, esse nosso primeiro assunto, olha só, no site da SECOM do Estado de Mato Grosso, né, da SEDEC, a gente tem aqui essa informação que, segundo eles, tem o objetivo de impulsionar, né, o desenvolvimento sustentável tecnológico no agronegócio. O governo de Mato Grosso, então, portanto, vai integrar um projeto com pesquisadores da Noruega para impulsionar o uso de robótica e inteligência artificial no agronegócio, por meio de um programa, que é o Programa de Inovação Digital para Educação e Pesquisa em Robótica Agrícola, Melhoramento de Plantas e Produção Sustentável de Alimentos. Esse projeto, Daiane, ele foi lançado de forma oficial no dia 25 do mês passado, de abril, durante um seminário, Conexão Mato Grosso-Noruega. Olha só que interessante, esse projeto está muito legal e que envolve a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, né, que representa o governo mato-grossense nessa iniciativa. E ninguém melhor do que um representante, no caso uma representante, né, para conversar conosco sobre isso, para explicar do que se trata esse projeto. Eu tenho muita pergunta para fazer, de onde saiu essa ideia, né, que não seja a secretária adjunta de Agronegócios, Crédito e Energia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, Linaces, Silva Lisboa, que nós decidimos colocar aqui, né, Linaces? Seja bem-vinda, secretária. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Jossan, Daiane, muito obrigada. Então, tem nome para escolher, Jossan.
Quanto ao projeto, na verdade, primeiro de tudo, acho que é importante nós dizermos que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela possui inclusive um comitê voltado para a inovação agropecuária. Ele é recente, foi iniciado no final de 2023 e integram a esse comitê diversas instituições de ensino e pesquisa, por exemplo, a IFMT, o FMT, a Unemat do nosso estado, também a FAMATO, por meio do AgriHub, participa conosco, então, desse comitê, justamente com o foco de trabalhar, estimular, na verdade, o desenvolvimento de inovações para o agronegócio do nosso estado. A gente sabe que se Mato Grosso chegou até aqui com essa pujança em produção agropecuária, teve muito desenvolvimento nisso, né? Muita tecnologia que foi empregada, o calcareamento, os estudos da Embrapa, né? Nesse período. Mas para continuar, é preciso que também se avance nessas pesquisas e desenvolvimento e diversos trabalhos, né, em prol dessa inovação, para que tenha uma continuidade, mantendo as áreas que nós temos já hoje, mas como que podemos ampliar a produtividade, né, ampliar a produção que nós temos, né? Então, nesse sentido, então nós já temos aí um espaço para esse debate contínuo com essas instituições de ensino. E aí a SEDEC também, ela integrou, na verdade, esse projeto, que foi uma iniciativa praticamente direta da UFMT e a Universidade da Noruega, juntamente com participação de outras instituições do nosso estado, como a própria FMT, que eu mencionei, que faz parte do nosso Comitê de Inovação, do AgriHub e da FAPEMAT do nosso estado. Então, vamos buscar entender um pouquinho mais aí, secretário, dessas ideias todas. A gente tem, garanto que a gente tem, eu tenho, Daiane deve ter perguntas aí. Então, vou fazer o convite para os nossos amigos telespectadores. Vamos debater o agronegócio? Secretária, eu acho que ficou claro para a senhora que eu sou um grande fã de tecnologia e do incentivo a novas tecnologias. O estado de Mato Grosso deve ganhar uma nota 10.000 no incentivo a novas tecnologias, a inteligência artificial, desde que para o uso devido. Porque eu vou pegar um exemplo, a cidade de Lucas do Rio Verde no ano passado assinou um pacto pela inovação, buscando inovação da região do Telespires aqui, né, ou pelo Lucas do Rio Verde, na nossa região aqui. Então a gente tem visto incentivos. Não é de hoje que o governo de Mato Grosso tem incentivado estudantes para estudar fora, enfim, incentivos para busca de novas alternativas. A gente está falando de uma alternativa de uma conexão entre os dois países, Brasil e Noruega. E outra, de uma maneira fantástica, com robótica e sustentabilidade. Sustentabilidade é o termo da vez. A gente não se usa hoje mais no agronegócio, o termo sustentabilidade não fica de fora, mas de jeito nenhum. E a robótica, ela tem entrado de uma maneira muito legal de se ver dentro do agronegócio. Eu queria saber da senhora como que surgiu essa ideia, da onde surgiu essa ideia, como que isso foi possível? Como eu falei, na verdade, foi da própria UFMT. Tem um pesquisador, um professor da Universidade de Mato Grosso, que está atuando na Universidade da Noruega. Então, esse próprio pesquisador que fez a ponte entre as duas, conseguindo. É por isso que é importante também essas parcerias, né? Ter pessoas em diversas pontas, em diversos locais, porque ele estando lá, participando de um programa lá, conseguiu apresentar, né,
demandas de Mato Grosso. Por que seria interessante conseguir arrastar, né, vamos dizer assim, para Mato Grosso o foco dessa pesquisa e desse trabalho? E justamente isso, vai ser um momento de troca de informações, de mobilidade entre pesquisadores, estudantes, né, e em áreas diferentes, área de agrária e área de robótica. Então, fazendo essa conciliação também, né? E, além disso, não ficando somente na parte acadêmica, mas tem um cunho de identificar demandas junto à empresa, junto a produtores e resolver situações específicas identificadas, né, nesse período. Então, agora no segundo semestre, eles devem partir para essa parte de identificação e debate, seleção de quais demandas serão trabalhadas. Então, onde aplicar, né, esse estudo, onde precisa desse conhecimento, desse estudo mais aprofundado da robótica para desenvolver a aplicação. Então, acho que é bem importante, né, porque a gente faz a transferência de conhecimento, capacita as pessoas, estabelece novas conexões, né, então é muito interessante. Dentro da secretaria, hoje, nós temos um exemplo importante nessa parte de conexões, não na área de robótica, mas na questão de conexão, que nós temos, por exemplo, uma servidora que fica na China. E com essa servidora efetiva do Estado, que ela fica na China, já saiu até na Forbes como uma das mulheres mais influentes do agro. E justamente por conta desse trabalho, de estar ali na fonte, ela acaba participando de muitos debates, negociações, fazendo a ponte entre produtores, associações de produtores, possíveis compradores interessados e até trabalhando nessa questão de atração, né? Ponte como atração de investimentos por Estado, conseguindo apresentar empresas que têm interesse, chinesas, que têm interesse em expandir os negócios, fazendo essa ligação, para Mato Grosso, né? Trazendo para Mato Grosso para conhecer o Estado e apresentar. Então, eu acho que é muito importante essa questão da conexão, de formar as conexões. Até recentemente, no mês passado, uma empresa, começo desse mês, desculpa, fez a decisão de fazer um investimento aqui no estado de Mato Grosso, de iniciar a construção de uma nova planta, e nesse caso de óleo de algodão. Então, assim, interessante. Maravilha. Eu já fiz até a pesquisa aqui, já achei o nome dessa servidora aí que eu fiquei curioso, Ariana Guedes Oliveira, né? Ariana Guedes, isso mesmo. Mulheres que levam o agro do Brasil para o mundo, publicada na revista Forbes. Isso mesmo. Eu colocaria também essa pessoa aqui, a minha amiga Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio e que, inclusive, em uma conversa outro dia, né, Daiane, ela falou, eu quero me comunicar, eu quero levar o agro para o mundo. Então, Daiane, chega mais para essa conversa, porque eu acho que temos perguntas também, coisas para explorar com a secretária, que nesse assunto que é fantástico. Vou deixar para você, passando a bola para você. Eu fiquei ouvindo e imaginando, né, como tudo isso agrega e agregou aqui no nosso estado de Mato Grosso. Imaginamos aqui, quando nós falávamos do Mato Grosso, quando eu era bem pequena, algumas pessoas ainda falavam, mas lá não dá para plantar. Era considerado, assim, improdutivo, né? E toda a tecnologia, todo o desenvolvimento das sementes, hoje tem trazido, né, uma quantidade de produtividade igual às terras do sul, que eram consideradas tão produtivas, né? E ver como isso tem melhorado. Eu sou uma grande fã do agronegócio, acho incrível o nosso estado de Mato Grosso e o que vocês têm feito também em estudo e tecnologia para trazer desenvolvimento. Mas aqui, falando referencialmente a esse projeto,
que brilha aos olhos, né? Falar em robótica, inteligência artificial. Eu queria que você trouxesse para a gente entender como que a robótica e a inteligência artificial podem melhorar o agronegócio brasileiro, como que eles podem interferir de forma positiva no nosso agro. Hoje nós já vemos uma grande evolução na parte de maquinários, né? Umas maquinários agrícolas cada vez maiores, hoje com tudo rastreado, monitorado, com sensoriamento. Então, assim, todos aspectos que vão facilitando, né, a vida do produtor, trazendo também maior previsibilidade, né, no que ele vai executando. E nesse projeto se pretende, é um projeto de 4 anos, então se pretende fazer a seleção de 2, 3, no máximo 4 casos específicos, e aí fazer a construção dessas situações, né, de desenvolvimentos específicos em atendimento a essas situações pontuadas no levantamento, né, que vai ser melhor realizado no próximo semestre. Apesar que nessa vinda deles, eles já fizeram algumas visitas, né, a produtores e empresas, né, do setor, e aí vai fazer uma fase de amadurecimento e seleção para aplicar, buscar aí o desenvolvimento, a adequação certa, qual caso e o desenvolvimento para ele. Mas é importantíssima essa parte do desenvolvimento da robótica. Eu acho que várias aplicações, né, que podem ser feitas. Já, por exemplo, na parte do eucalipto, da floresta plantada. Hoje, por exemplo, a gente já tem uma certa tecnologia para manejos grandes, para áreas menores de plantio, por exemplo, a gente ainda não tem. Então, isso é algo que o setor, por exemplo, tem uma demanda, né, para área. No caso, eles visitaram também uma indústria de ovos, né, de ovos, e aí também tinham algumas dificuldades, né, que foram apresentadas para passar por essa triagem de seleção, né, e possibilidades de melhorias, né, de identificação de melhorias no caso específico. Então acho que esse primeiro momento vai ser justamente nesse primeiro ano, filtrar as demandas, selecionar e aí realizar propriamente, né, o desenvolvimento. Numa fala, inclusive, do professor Lucas Oliveira de Souza, no site da SECOM, ele fala que esse é um projeto, né, que, como a senhora mencionou, de 4 anos, e que não é uma troca de informações, é um esforço direcionado. Alunos noruegueses com alunos brasileiros em busca de descobrir um objetivo. É mais ou menos nesse sentido esse trabalho? Isso. Não é que eles não tem assim, nós temos já o desenvolvimento pronto, temos uma solução pronta e vamos aplicar aqui. Não, vai ser desenvolvida, a solução vai ser desenvolvida, né, em conjunto. Então, acho que e aí é justamente o momento, né, de aprendizado, tanto para eles e para a comunidade acadêmica deles, quanto aqui para o nosso estado, né? Porque justamente quando se acompanha o processo de desenvolvimento, né, é um momento de uma transferência, uma construção, né? Não vou nem falar de transferência de tecnologia, é uma construção, né? Então aí tem uma perenidade nesse conhecimento. Daiane, inclusive, lembra ontem que a gente falou
Eu falei, né, ao invés de trazer as informações lá dos Estados Unidos, do seu Bianco, né, a gente mencionando por aqui, ao invés de trazer de lá, a gente levar. Olha só que exemplo, Mato Grosso sendo referência, né, a Noruega buscando Mato Grosso para uma parceria como essa. Na verdade, né, enfim, quem buscou nós não sabemos. A secretária falou que tem uma ponte, né, aqui nossa. Isso, um professor daqui que está, um professor daqui que está fazendo os estudos, né, lá, pesquisa lá. Falando dessa questão do desenvolvimento de estudantes, nós temos ampliado, isso eu digo como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque nós também temos no Estado uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é voltada para essa parte mesmo, com foco mesmo em inovação, desenvolvimento da ciência. As escolas técnicas também estão com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos ampliado a atuação junto com as universidades, mas ampliado a atuação como? Com parcerias, entendeu? E normalmente essas ações acabam sendo ações que são voltadas ao desenvolvimento de alguma solução para o setor produtivo. Entendeu? Então, nessa linha, por exemplo, nós temos um trabalho que está sendo desenvolvido com a própria UFMT, em parceria também com a IDEA, que trabalha com a sanidade, para tratar a questão da salmonela, controle de salmonela no nosso estado. Já estamos entrando no 3º ano desse trabalho e, inclusive, já nas entregas prévias, né, intermediárias, já se tem aí até um indicativo de necessidade de ajuste normativa da sanidade em relação à questão da salmonela, controle da salmonela. Tem também, que já está sendo feita uma parte com os frigoríficos de reporte para mudança no processo de manejo dentro do frigorífico, fruto desse trabalho que está sendo desenvolvido e que foi, na época, um pedido do próprio setor, que enfrentava a dificuldade, e aí, junto com a universidade, está sendo construído esse trabalho. Entendeu? Do mesmo, antes eu conversava previamente com vocês também, de um outro trabalho que está sendo feito também em atendimento ao próprio setor produtivo, que é um estudo de inteligência hídrica no estado. Esse estudo de inteligência hídrica em conjunto com o IMAFIR, que trabalha o Instituto de Irrigantes, né, do nosso estado, e Universidade de Viçosa e Universidade do Nebraska, dos Estados Unidos, que estão justamente fazendo um entendimento, né, buscando o melhor entendimento das condições hídricas do nosso estado, das condições identificando as vazões dos rios, e conhecimento hídrico mesmo do nosso estado, de modo que possa esse conhecimento ampliado sobre essa inteligência hídrica do nosso estado venha, no fim, a proporcionar uma maior ampliação da agricultura irrigada no nosso estado. Hoje, se a gente pega e avalia da primeira para a segunda safra, ficam cerca de 4 milhões de hectares sem nenhum plantio de segunda safra. E que em alguns casos, muitas dessas áreas, por conta que perdeu a janela, ou alguns casos não tem financiamento, mas outras é por conta da insegurança hídrica que não permite que seja feito o plantio. E o aumento da agricultura irrigada, a ampliação da agricultura irrigada, acaba dando uma maior segurança, né, ao produtor, para que ele faça isso. Então, por isso que foi uma aposta, né, do Estado, um incentivo que o Estado está fazendo para que se amplie esse conhecimento hídrico no nosso Estado também.
E assim, temos outros trabalhos também de pesquisas, mas assim, com a Embrapa também, na parte de clones de eucalipto, e assim vai. Mas Que bom, né? A gente fica feliz de ver tudo isso de investimento. Daiane, passa a palavra para você, tua vez. A secretária, ela fala com tanto amor, né, desses projetos que até a gente fica entusiasmado, tem vontade de perguntar várias coisas. A gente conversava também de algo muito interessante que ela falou, e eu até anotei aqui. Quando a gente fala desses projetos, a gente pensa em ciências, em tecnologia, mas o que mais me chamou a atenção é a inovação que esses projetos trazem. Muitas vezes a inovação, ela é fazer diferente algo que era feito sempre igual, né? Igual ela falou, essa questão do manejo, de deixar produzir, deixar sem produzir, talvez trazer outras culturas. E o que esses projetos podem trazer de inovação para o produtor rural? Bem isso que eu vejo como inovação. Não é só o desenvolvimento tecnológico. A inovação pode ser na parte comercial, pode ser no processo produtivo, né? Então, isso é importante a gente ter em mente. É uma inovação mais ampliada, né? E nesse sentido, Daiane, algo que eu vejo como relevante, por exemplo, esse estudo de inteligência hídrica. Bom, vamos ampliar a irrigação, mas quais culturas que nós vamos também trabalhar com a agricultura irrigada? E uma linha que nós temos trabalhado na Secretaria de Desenvolvimento é de diversificação da produção. Não que a gente vai esquecer de soja, milho, nunca, jamais, mas nós temos a possibilidade de ampliação, de introdução e ampliação de outras culturas na segunda safra. Então, para isso, hoje nós estamos falando do gergelim, que já está crescente no nosso estado, e em termos de Brasil, Mato Grosso já se desponta como o maior produtor do gergelim, ali sendo inclusive Canarana a capital nacional do gergelim. Ano passado teve abertura do mercado para a China. Temos aí acompanhado também a situação dos cerealistas que estão no processo de credenciamento, tanto no MAPA quanto na China, para iniciar essa comercialização. Temos, por exemplo, tem uma outra produção que está iniciando, não está iniciando, mas já tem alguns anos, mas que está sendo fortalecida no estado, que é a produção do amendoim. Amanhã, inclusive, vou participar de um evento, né, sobre gergelim e amendoim especificamente, em Sorriso. Também temos a produção, então assim, de trigo que está iniciando em Mato Grosso. Eu vejo, por exemplo, Goiás que hoje já está sendo o maior produtor, um dos maiores produtores aí de trigo, com o trigo do Cerrado, né, que foi desenvolvido pela Embrapa. Aí, mais uma instituição, né, de inovação que nós temos forte, a Embrapa, né? Então, foi desenvolvido com a Embrapa e com possibilidade de ser ampliada aqui no nosso estado de Mato Grosso, né? É uma cultura que está em introdução, mas é possível, sim, que ela venha a se fortalecer, inclusive porque no ano passado houve a decisão do Moinho retornar no estado. Então, é importante, quando a gente tem a indústria, a gente acaba dando mais segurança, acaba tendo mais segurança para que o produtor plante, porque ele sabe que tem alguém que vai comprar, que vai comercializar aquela produção, né? Então isso é importante também, fazendo e trabalhando essas conexões, né, para que dê segurança ao produtor no plantio. Um outro produto que está nessa linha é o feijão, que seria, logicamente, uma segunda, terceira safra na parte do feijão, e que estamos trabalhando para a abertura do mercado com a Índia, né, no feijão carioca, e a China já está sinalizando também
Acabou de abrir 5 mercados, inclusive, incluindo o de amendoim. A senhora falou do amendoim, eu me lembrei. Acabou de ser assinado um acordo entre os dois países, né? Então há de beneficiar. A gente tem visto e percebido os esforços e só temos a parabenizar, né? Porque isso tudo é um trabalho do estado de Mato Grosso que tem feito e que vai gerar resultados para o produtor rural mato-grossense, né, secretária? Então a gente gostaria de agradecer. Assim, o nosso tempo ele já vai se esgotando, nós gostaríamos de conversar muito mais com a senhora, porque eu acho que tem assunto. Inclusive eu já quero deixar o convite, porque eu achei muito interessante essa pauta de amanhã que a senhora tem em Sorriso, para a gente voltar a conversar sobre esse assunto, para contar, né, Daiane, os resultados desse encontro que vocês vão fazer amanhã, para que a gente possa trazer, né, novas informações a respeito desses assuntos. Então, infelizmente, o que eu faço por agora, secretária, é agradecer a sua participação. Nós gostaríamos e queremos tê-la em outras oportunidades por aqui. Agradeço, Jossan, agradeço, Daiane, o convite. Também foi uma grande satisfação participar com vocês. Você me falando desse assunto da abertura de mercado, inclusive o nosso secretário da pasta, César Miranda, está na China participando aí desses encontros para abertura do mercado que teve, a Cial da carne, que também está acontecendo nesse momento. Então, tem trabalhado bastante nessa promoção dos produtos agropecuários do nosso estado. Eu agradeço mais uma vez e estou à disposição para próximas oportunidades. Agradecemos pelo seu tempo. Conversamos, portanto, com Linaces Silva Lisboa, secretária adjunta de Agronegócios, Crédito e Energia do Estado de Mato Grosso. Muito obrigado mais uma vez, secretária. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada. Daiane, a gente continua por aqui, minha amiga, porque tem mais entrevista. No próximo bloco a gente vai falar sobre eu acho que eu vou colocar o Paulo apertado aqui. Alguém aí de casa sabe quem é Sérgio Sacani? Sérgio Sacani. Esse cara, ele aparece para mim todos os dias no meu celular, no Instagram, a hora que eu tô rodando assim, ó. Todos os dias ele aparece para mim. Nossa, Daiane, para você também? Por que também? será, né? Por que será, né, João? Será que é porque a pessoa gosta de tecnologia? Tem tudo a ver. Astronomia, eu sou louco por isso. Ele responde umas perguntas assim e de uma maneira tão legal, né? Olha aí, ó. Quem não sabe quem é Sérgio Sacani é esse cara aí, ó. E a ProSoja entrevistou ele, o nosso querido Luiz Pedro Bir, né? Vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, entrevistou ele. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa, um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre essa entrevista, sobre Sérgio Sacani, sobre inteligência artificial. O programa de hoje está sensacional. Fica aí, só fica conosco, a gente faz um breve intervalo comercial e já volta. Bem, amigos, o Agrodebate de hoje está de volta, quinta-feira, dia 15 de maio. Gente, hoje o programa, para mim, eu tô fã demais, hein? Inteligência artificial está dominando o programa de hoje. E a gente continua falando sobre isso, já que o Sérgio Sacani, que é um cara que ele é um cientista, né? Ele é geofísico, divulgador científico, enfim... Ele agora faz parte, está fazendo parte como palestrante do circuito ProSoja, da ProSoja Mato Grosso, que ele é conhecido, né, pelos seus trabalhos aí, você já deve ter visto vídeos dele por aí na internet. E a ProSoja agora está com ele e fez uma entrevista essa semana. Luiz Pedro Bir, que é vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, junto com a Fernanda, né, da equipe aí de jornalismo da ProSoja Mato Grosso, entrevistaram ele, que eu sou fã desse cara. E a gente vai tentar entender um pouco mais de como o Sérgio Sacani pode contribuir com o agronegócio e com a inteligência artificial. Como que a ciência pode contribuir? Ou será que, enfim, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta direta para o Bir. Daiane, chega aqui comigo. Assunto para lá de interessante. Você consegue ver uma ligação entre ciência e o agronegócio, Daiane?
Com certeza, Jassan. Eu acredito que o que nós temos em desenvolvimento do agronegócio é basilar da ciência, né? Se não fosse a ciência, as culturas não seriam desenvolvidas, a produtividade não estaria no ponto em que está. Nós temos um desenvolvimento pujante graças a pesquisadores, estudiosos, ciência, que é a base de todo o estudo, né? A base do entendimento, da sabedoria, para elevar os níveis aí da nossa produção. E não só isso, Agora né, Jassan? Isso. Agora eu vou chamar ele, que eu tô morrendo de inveja, do Luiz Pedro Bir, que já vou tratando ele assim, ó, porque o Luiz Pedro Bir, que é vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, com todo respeito, viu, Bir? Chega mais aí, mas você já pode pedir música no Fantástico, da quantidade de participações por aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, cara, eu tô morrendo de inveja de você entrevistando, eu sou fã do Sacani, hein? Seja bem-vindo, Bir. E aí, Jassan, já sou de casa, né? Mais uma vez aqui com vocês. Daiane, sempre é um prazer, um programa muito descontraído, muito legal e que a ProSoja Mato Grosso se sente em casa falando com vocês. Obrigado, cara. Que bom que você está conosco. Ô, Bir, essa entrevista eu tive a oportunidade de assistir porque eu estava muito curioso. Falei, cara, como que o Sérgio Sacani, que é um cara que nos vídeos no meu celular, que aparece todo dia aqui para mim, ó, falando de astronomia, eu falei, como que eles vão conseguir ligar esse cara com o agronegócio? Eu até então, eu juro para você que eu não estava entendendo. E aí, logo de cara, o Sacani, ele trouxe uma fala que eu achei sensacional, eu pedi até para o Paulo deixar ela reservada por aí, que falando sobre a relação do agronegócio com a ciência, porque ele deixou muito claro, igual a Daiane acabou de responder na pergunta que eu fiz para ela, que o agronegócio, ele em sua essência, é ciência. Então vamos ouvir bem rapidinho um trecho da fala dele, só para a gente dar introdução a essa nossa conversa aqui, e daí eu vou fazer uma perguntinha para você. Vamos lá, pode soltar aí, Paulo. Mas eu acho muito legal a história toda da agricultura por aqui no Mato Grosso, que é isso. Ela sempre teve a parte científica, mesmo quando o pessoal não sabia que era ciência. Eles estava praticando. Eles né? já estavam aplicando ou foram descobrindo também, né? Que na verdade, a ciência nada mais é do que isso, né? É Sim. tentativa e erro e ir montando a metodologia correta. Então, hoje você chega para um agricultor aqui, um cara mais antigo, entendeu? Que veio aqui, sei lá, década de 80, né? 80. O pessoal que chegou aqui na década de 80, você fala para ele, fala, mas isso aí eu já sei há muito tempo. Entendeu, Zano? Tipo, nada disso aí que você está falando é novidade. Por quê? Porque ele sofreu ali no dia a dia, errando e acertando. A ciência, né, é isso, né, esses erros e acertos, né, portanto, Bir, a gente viu aí através dessa entrevista o quanto que às vezes a gente não sabe, ele deixou claro também em uma determinada parte ali que às vezes os produtores estavam aqui, desbravaram, fizeram isso, fizeram aquilo, às vezes nem sabia que aquilo era ciência, mas aquilo era ciência. E no final das contas, vocês numa conversa chegaram à conclusão que com o uso de dados, às vezes tem dados, você numa fala tua, Bir, você falou assim, às vezes tem dados que se perdem no meio da lavoura, ou não dá tempo de anotar, ou até mesmo a percepção de que aquele dado ele não vai te contribuir. Mas eu acho que depois dessa conversa com o Sacani, que vocês estão circulando com ele aí pelo estado de Mato Grosso, eu queria te perguntar como que ele tem contribuído nesse papo, nessa conversa, com todo o conhecimento dele, para que a inteligência artificial, a ciência, fosse mais útil dentro do agronegócio, Bir? Jassan, você não é o único fã dele, não. Eu também sou fãzaço dele aí. O Sacani já vem acompanhando há alguns anos, ele falando sobre tecnologia, falando sobre... na verdade, ele não fala só sobre tecnologia, né? Mas a base do conteúdo dele é científico. E qual foi a ideia de trazer o Sacani para cá? Primeiro, que nós acreditamos que o Sacani possui conhecimento o suficiente para analisar a base de conhecimento dele e transportar essa base para o agronegócio. E ele tem feito isso muito bem nas palestras. Segundo, trazer alguém diferente de fora do setor e ensiná-lo sobre o setor é uma forma de expandir
as informações corretas que o setor tem para oferecer para essa imensidão de gente que vê o Sérgio Sacani. E outra coisa, ele consegue, estudou sobre o tema, ele fala, a primeira palavra da palestra dele é a seguinte: pessoal, me corrijam se eu falar alguma besteira, porque eu não entendo nada de agro. Bom, isso podia ser uma verdade há 2 semanas atrás. Desde semana passada já não é mais verdade. O Sérgio Sacani já entende um pouquinho de agro e ele consegue fazer a junção desse conhecimento científico que ele tem com o conhecimento científico que nós do agro acumulamos. Como a Daiane falou muito bem, o agro brasileiro, principalmente o mato-grossense, não estaria onde está se não fosse amplamente baseado em ciência. O que se faz no melhoramento genético, na escolha de variedade, na questão da precisão da agricultura com o GPS, tudo, o basilar é a ciência. E mesmo que o produtor mato-grossense ele não enxergue isso de maneira clara, o produtor que não usa a ciência, que não usa a ciência do solo, a ciência vegetal, a fitopatologia, o melhoramento genético, na sua tomada de decisão, já está fora do jogo. É um produtor que já não planta mais. Então, o produtor brasileiro, principalmente mato-grossense, tem como fundamento principal a ciência e o conhecimento científico. Sensacional, que palavras, hein? Daiane, vem para esse debate. Oi, Bir, é uma satisfação tê-lo novamente conosco. Eu fico muito feliz e grata sempre por contar com a participação de vocês. Quero dizer aqui que eu, como o Jossan, fiz essa mesma pergunta para mim mesmo quando vocês falaram sobre o nome do Sacani, porque meus meninos assistiam ele constantemente, gostam muito, são fãs, e eu ficava me perguntando, mas por que o Sacani? E depois, vendo ele falar, analisando, conhecendo melhor, gente, eu achei sensacional. Eu quero parabenizar vocês, porque é muito pensar fora da caixa, né? Foi isso que vocês fizeram. Vocês trouxeram alguém que é de fora, que não fala coisas que a gente já sabe, ele vai trazer algo novo. E se vocês conseguem explicar e fazer entender uma pessoa que é de fora, qualquer um pode entender, né? E trazer novas pessoas, eu achei incrível. E esse circuito, vou falar um pouquinho do circuito aqui também, não só do Sérgio, né? Esse circuito ele vai passar em várias cidades, inclusive aqui na cidade de Itapurá também, nós vamos ter o circuito da ProSoja. O Sérgio vai vir para cá também, já estão todos convidados, inclusive dia 21 aqui de maio, dia 21 de maio, ali na Encantário. E eu estou muito feliz, e eu queria perguntar para você, se você pode falar um pouquinho, dar uma palhinha para a gente do que ele vai falar, porque ele já tem palestrado em outros locais, né? Então, fala um pouquinho para a gente convidar essa galera para estar presente aqui no circuito. Olha, agradeço o elogio aí. Escolher a apresentação do circuito sempre é um desafio muito grande na entidade. Primeiro porque ele é um compromisso pesado, são 33 agendas que o palestrante tem que estar disposto a fazer. Então, são 36 lugares e a gente faz de forma muito intensa. É um mês do ano que a gente se dedica exclusivamente ao circuito. E trazer o Sergião, além de ele ser um cientista, ele é alguém que se comunica com muita facilidade, alguém muito claro, alguém que fala com palavras muito simples, e ele tem a capacidade de se fazer entender. E isso é primordial para um palestrante, e é extremamente difícil você conseguir alguém que fale com uma fala gostosa, que se faça entender. E a palestra do Sergião é assim, é muito simples e muito fácil de você captar a mensagem dele. E assim, o Sergião ele fala muito sobre inteligência artificial e como a gente consegue aplicar a inteligência artificial na agricultura, porque se fala muito hoje em inteligência artificial, mas é uma das barreiras que o agro brasileiro ainda não
atravessou, né? Nós temos, como ele mesmo diz, o ser humano consegue analisar a interação de até 3 dados. Mais do que três variáveis, o ser humano não consegue diagnosticar quais são as diferenças e quais são as correlações entre elas. E o Sérgio explica como fazer isso com a inteligência artificial e o porquê a inteligência artificial pode ser uma nova fronteira de aumento de produtividade, de análise de dados do agro, porque assim, quem é agricultor sabe, nós temos dados e dados e dados, e, por exemplo, na minha fazenda, nós não aproveitamos todos esses dados como deveríamos aproveitar, né? Pegar esses dados e transformar em informações. Isso, a inteligência artificial é a grande função dela. Não é só o ChatGPT, apesar que ele explica também como o ChatGPT pode ser útil para nós na agricultura, mas ele explica de maneira geral como funciona uma inteligência artificial e o que é uma inteligência artificial. São dados e informações muito importantes. Inclusive, nessa entrevista que ele deu a vocês essa semana no Apro 360, que inclusive fica o convite aos telespectadores aí até o YouTube da ProSoja Mato Grosso para assistir a entrevista na íntegra, com todas as informações que o Sacani trouxe ali. Mas são informações que eu acho que estão, às vezes, ali. Eu não me lembro se foi ele, eu acho que foi ele que na entrevista ele falou assim... Tem gente, Daiane, inclusive isso serve porque nós debatemos recentemente sobre esse assunto por aqui, tem muita gente que fala, eu estou perdendo o meu posto de trabalho para a inteligência artificial. E ele falou, eu não falo dessa maneira, eu falo que só vai perder o posto de trabalho aquela pessoa que não souber usar devidamente a inteligência artificial. Então a gente tem aí hoje ferramentas e quase todas elas de graça, muitas de graça. O ChatGPT que você falou, Bir, que não é a única ferramenta, mas é uma das que nos ajuda, está aí para colaborar e de graça. Então, são informações, e aliás, eu gostaria de te perguntar, o ponto-chave aí foi o ChatGPT ou ele trouxe também outras informações para vocês? Mas antes, se vocês me permitem, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, aí no próximo bloco você me responde, Bir, é bem rápido. A gente volta e eu quero tua resposta já já. Agrodebate dessa quinta-feira de volta, voltamos para finalizar esse debate de inteligência artificial no agronegócio. Sérgio Sacani, um cara aí sensacional nas redes sociais, tem contribuído com o Circuito AproSoja 2025. A gente está conversando, portanto, com Daiane Kirnev, que é especialista em negócios, minha amiga por aqui, e ele, que é o vice-presidente da AproSoja Mato Grosso, Luiz Pedro Bir, mais uma vez participando conosco. Bir, no bloco anterior eu estava querendo saber, nessa entrevista para o Apro 360, o Sérgio deixou claro que o ChatGPT está aí para contribuir, mas existem outras ferramentas da inteligência artificial que são dicas aí para serem utilizadas dentro do agronegócio? Jossan, o Sérgio ele explica basicamente como funciona uma inteligência artificial. Explica também quais são as diferenças das inteligências artificiais e explica como o mecanismo da inteligência artificial ele vai ajudar no agronegócio ou basicamente em qualquer análise de dados, né? O chat ele também conta que inteligência artificial é um segundo nome dado a um conhecimento que foi adquirido na década de 60, que era estatística multivariada, é o real nome da inteligência artificial. E ele fala que essa estatística multivariada, que é a inteligência artificial, ela pode analisar dados de forma muito rápida e automática, e que a gente não usava isso
antigamente, e só está usando agora, porque o conhecimento já é da década de 60, por causa do nosso poder computacional. Então, hoje nós temos poder computacional para rodar essas estatísticas e conseguir extrair a informação que vem delas. Maravilha. Daiane? Robert, isso que você trouxe é um fenômeno que vai modificar talvez até as nossas vidas, né? O tipo do emprego, a maneira com que a gente analisa os dados, né? Isso é tão interessante porque trazer para o produtor rural que muitas vezes a gente sabe que tem um pouco de dificuldade com essas mudanças. E a inteligência artificial ela é uma mudança drástica, mas ela é positiva para o campo. Eu vi, inclusive, em uma palestra que nós fomos ali no Show Safra sobre inteligência artificial, em uma foto que pôde ser feito a contagem das vagens ali, da quantidade de grãos. Então, veja só, é uma das formas, né, que a inteligência artificial pode estar ajudando ali na contagem de produtividade através de imagens, controle, às vezes, de pragas também, quem sabe, né? Vocês que estão ali no campo também, para terem essa mão na roda, como eu diria, uma facilidade a mais, uma tecnologia que veio para ser uma aliada do campo, né? E, claro, existem algumas funções que a gente fala, a inteligência artificial pode trazer algum malefício para aquela pessoa que trabalha no campo. Eu acho que dificilmente, né, Bir? Acredito que só podem mudar algumas funções, mas que a tecnologia ela sempre vem para melhorar. A gente tem que saber utilizar ela, e eu achei interessante esse aspecto de vocês trazerem essa palestra até para os produtores terem uma ajuda, como uma forma de informação mesmo, para eles estarem aproveitando. Porque, claro, existem aqueles produtores que vão muito bem, obrigada, mas só que a gente vê que hoje em dia no campo, quem está dando certo é quem está buscando o novo, né? E isso que é legal vocês trazerem. Buscar o novo não quer dizer que vai mexer no time que está ganhando, né? Mas sim que você vai sempre estar evoluindo com as tecnologias e podendo melhorar. Isso que eu achei mais interessante. Você já usa, também vou perguntar para você já vê o uso da tecnologia nas suas propriedades, como leitura de dados ou com alguma outra forma? E para mim também é novo, sabe? Eu ainda não uso nenhuma inteligência artificial na nossa análise de dados, na nossa propriedade. E, assim, qualquer mudança disruptiva, com certeza, ela gera um pequeno estresse, gera um desafio, mas não é só na agricultura, não. Eu acho que é na vida. Qualquer habilidade que a gente tem que aprender nova vai gerar um certo transtorno. E o produtor mato-grossense, ele já é acostumado com essas mudanças. A gente pode observar que existe uma crescente de produtividade ao longo dos últimos 20 anos, e é uma crescente absurda. Nós temos cada vez mais eficiência, e existe a possibilidade da inteligência artificial aumentar a nossa eficiência, trazer mais produtividade, trazer uma redução de custos, né? E quando se fala de emprego, Daiane, eu gosto de lembrar, isso eu falei no podcast e vou retornar a falar aqui, o produtor mato-grossense, ele é o mais tecnificado do mundo. Isso é fato. Nós vamos nos Estados Unidos, vamos à União Europeia. A União Europeia não vale nem a pena citar, porque lá eles estão muito abaixo de nós. Mas o melhor exemplo é os Estados Unidos. Nós estamos a par e passo com os americanos quando é o uso de tecnologia. E digo mais, eu acho que até estamos alguns passos à frente da agricultura americana, né? E não é à toa que o cenário da produção de soja e da produção de milho no Brasil é tão positivo, né? Ele ocupa tanto espaço no mercado mundial por causa da nossa eficiência e do bom uso de tecnologia. E ao mesmo tempo que se vê tanta tecnologia sendo usada, a gente vê a taxa de desemprego do Mato Grosso é menor do país. E a base da nossa economia é a agricultura. Então,
nós podemos observar que não existe uma correlação direta entre o aumento de uso da tecnologia com uma taxa de desemprego maior. Na verdade, sim, existe uma correlação que quanto mais tecnologia se usa, menor é a taxa de desemprego. O Mato Grosso prova isso. Então eu não tenho medo nenhum que novas tecnologias, mais eficiência no campo, só vai nos trazer, além de mais produtividade, mais empregos. É lógico, precisamos de mão de obra mais qualificada. Isso é uma constante dentro do mundo de hoje. A mão de obra precisa ser qualificada. Porém, eu não tenho medo de que as novas tecnologias vão continuar trazendo aumento de eficiência, baixo de custos e mais oportunidades de emprego. Maravilha. Quem ficou interessado aí, ó, a próxima rodada do circuito aí, né? É na região norte do estado de Mato Grosso. Tem as cidades de Alta Floresta, Marcelândia, Cláudia, Sinop, Vera, Sorriso, Ipiranga do Norte, Itapurá, Porto dos Gaúchos, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, entre os dias 18 e 23 agora de maio. Daí em junho vem uma outra rodada, né, que é na região oeste, Comodoro, Campos de Julho, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino, Tangará da Serra. Então, se você aí está interessado em ver essa palestra do Sacani junto ao circuito da ProSoja Mato Grosso, busque aí a ProSoja da sua cidade, busque conhecimento e participe, porque eu tenho certeza que vai ter muito a agregar, né, Bir? Vamos agradecendo já a tua participação mais uma vez por aqui. José, obrigado, é um prazer de novo estar com vocês aqui, Daiane. A gente sempre se vê na ProSoja e agora nos vemos bastante aqui também, e que bom que isso aconteça. E eu convido todos vocês para ir no circuito da ProSoja e para assistir o Apro 360, que é o podcast da ProSoja. É um podcast feito para trazer de forma mais leve vários conteúdos que desrespeitam ao agronegócio. Nós já tivemos o governador Mauro Mendes lá, já tivemos o vice-governador Piveta, o Richard Rasmussen, que é um parceirão aí da ProSoja Mato Grosso, agora o Sérgio Sacani, a Ariana, que trabalha e faz toda a parte de relação governamental do estado do Mato Grosso na China. Então nós temos conteúdos interessantes que são trazidos ao público, ao produtor e ao público em geral, de maneira leve. Eu gosto muito do podcast porque é algo que é leve. E o meu filho está chorando aqui. Mas, gente, um prazerzão estar com vocês aqui. Muito obrigado. E sempre estou esperando o convite de vocês. Valeu, obrigado. Obrigado por mesmo aí, limitado com o filhão aí. Vamos agradecendo, tá? Eu sei do esforço, então obrigado pelo esforço de sempre. Um grande abraço para vocês e para todos da ProSoja. Valeu, Bir. Daiane, nós continuamos por aqui. Aliás, e já finalizando, o tempo já acabou, viu? Agradeço a sua participação, minha amiga, por hoje. Obrigada, Jossan. Que programa bom, né? Como sempre. Obrigada a você, telespectador, que nos acompanhou, e até a próxima. Tchau, Lavínia, e tchau, Pietro. Beijos. Não podia faltar. Tchau, então. Boa noite para você. Boa noite aos nossos amigos ligados aqui no AgroDebate. Amanhã tem mais. Não perca. Tchau.